Pode começar? Pode. Então, gente, nós falamos na última palestra sobre os personagens, né, que estavam por trás da questão dos ETs no Vaticano, né? Eu omiti propositalmente um dos personagens, porque nós vamos tratar de um livro desse personagem, que é um jesuíta, o padre Guy Consolmagno. Tá aqui, SJ, né? Jesuíta. E ele desce aí, Henrique, desce só para ver a foto dele. Ele é o considerado, ele se chama o astrônomo do Papa. Então, é isso aí. Então, esse rapaz aqui, esse senhor, muito simpático ele é. Já vi a entrevista dele. Aliás, os dois são simpáticos, né? Então, jesuítas simpáticos, né? Então, ele escreveu um livro em 2005. O livro tem o título aí que vocês viram, né? É uma pergunta, o título é uma pergunta: Vida inteligente no universo? Crença católica e a busca de vida extraterrestre inteligente. Vocês vejam que ele usa a palavra crença. Belief. Não faith. Fé. Tá certo? Isso é significativo, né? Tudo aqui é significativo. Esse livro, por incrível que pareça, ele ficou proibido. Depois que ele foi escrito, ele foi tirado de circulação. Até 2012, eu estou dizendo 2012, porque eu vi referência a esse livro num livro publicado em 2012, que dizia que esse livro estava proibido. Então, eu imagino, não é certeza, né, que durante o papado de Bento XVI esse livro ficou proibido. Não ficou proibido, digamos assim, não tem um documento de proibição, mas eles devem ter falado: olha, tira esse livro aí. Quando eu estava lendo esse livro, eu falei assim: vou procurar esse livro na internet, às vezes tem um PDF estranho aí e tal. Não, eu encontrei ele para venda. Para baixar também. Não é? Então eu resolvi, esse livro é muito interessante, eu resolvi então traduzir o livro. Rapidamente, então deve ter muito erro de tradução aí. E eu vou ler com vocês e vou comentar, porque esse livro é muito significativo da posição do Vaticano sobre vida extraterrestre. Esse cara é o astrônomo-chefe da Specula Vaticana, que é o conjunto de observatórios que o Vaticano administra, né? Essa Specula Vaticana foi fundada, sei lá, em 1700 e pouquinho, eu acho. Tem muito tempo, né? Os jesuítas sempre foram atuantes na área de astronomia, né? Tem várias crateras da Lua com o nome de jesuíta, tem várias nebulosas, enfim. E como vocês têm já o texto, né? Se puser o texto aí, se você for acompanhando, eles vão vendo o texto. Então, o primeiro capítulo desse livro é um livreto, na verdade, né? Chama assim, O Palpite. Eu já li essa parte com vocês nas primeiras palestras. Então, ele fala assim, o palpite, né? Olha como é que ele começa escorregadio, né? Como soe acontecer com os modernistas, né? Tenho um palpite. Não o posso provar. Não posso ter a certeza de que estou certo. De fato, posso muito bem estar errado.
Mas mesmo assim, tem um palpite que mais cedo ou mais tarde a raça humana irá descobrir que existem outras criaturas inteligentes no universo. Olha, uma pessoa racional, ela nunca começa um papo assim. Porque se você vai falar alguma coisa, você tem que acreditar nela. Então esse papo de que, olha, vou dar uma opinião, mas posso estar errado, então não dá. Então assim, não escreve o livro. Isso é coisa de louco. Isso é coisa de gente louca. Tá certo? Você só pode falar aquilo que você acredita. Tá? Eu posso estar errado. Essa é a tal da... que o Chesterton dizia, né? Que a humildade, ela se deslocou do coração para o intelecto. Ela deslocou entre duas atribuições da alma, né? A humildade é na vontade que tem que ter. E não no intelecto. O intelecto tem que ser absolutamente assertivo. Né? A humildade tem a ver com a ambição. E a ambição tem a ver com vontade. Mas enfim. Então, esse começo aqui já é desmoralizante, né, para qualquer pessoa. Né? Imagina a pessoa, olha, eu vou te explicar uns negócios muito interessantes. Mas sabe, é palpite, eu posso estar errado. Você falar, então tá bom, bye bye para você. Não precisa nem falar. Não fica no meu... Né? Considerando a gravidade do assunto. Principalmente considerando a gravidade do assunto. Não, e outra coisa, a pessoa que está falando é um cientista, e inclusive de renome, um astrônomo de renome, um astrofísico de renome, e vem falar besteira assim, desse jeito. Mas vamos, né? Vamos lá, né? É porque ele é muito humilde, né? Vocês sabem. Ele tem inclusive orgulho da humildade dele. Então, parte da minha razão para esse palpite é científica. Olha que coisa. Então veja o que ele pega como suporte do palpite dele. Já existem centenas de estrelas próximas que sabemos terem planetas. E há bilhões de outras estrelas à espera de serem exploradas na nossa galáxia. E tantos bilhões de outras galáxias, cada uma com bilhões de estrelas no universo visível. Certamente, em algum desses milhares de lugares, deve haver outros seres civilizados e racionais. Gente, isto é a razão científica que ele dá. Percebe a confusão mental do que é ciência e o que não é ciência? Ele pega várias coisas e coloca em cadeia centenas de estrelas próximas que têm planetas, bilhões de estrelas, bilhões de galáxias e não sei das quantas, cada uma com bilhões de estrelas. Então tem que ter vida. Essa é a parte científica, que não tem nada de científico nisso, né? Parte da minha razão para esse palpite não é de todo científica. Aí a gente vai esperar agora a besteira maior, né? Porque a científica já foi besteira. Mas apenas uma familiaridade confortável com a ideia de alienígenas. Vocês imaginam o padre falando que tem uma familiaridade confortável. Mas de onde que vem a familiaridade? Olha que coisa interessante. De uma vida inteira de leitura de ficção científica. Ô, gente. Talvez demasiada ficção científica, alguns poderiam dizer. É incrível, né? É incrível. Você começa a ler o livro. Já estou uma bobagem. Não, você já sente repulsa, né? Exatamente. Mas o que eu não faço por vocês? Eu li o livro e traduzi. E tem uma terceira razão que a Cristina vai gostar agora. Parte da minha razão é simplesmente estética. Que lindo. Não sou o primeiro astrônomo, nem o primeiro crente religioso. Então ele está se definindo como crente religioso, tá?
Então ele é crente religioso. Não sou nem o primeiro crente religioso, nem o primeiro astrônomo, né, a ver a espantosa panóplia de estrelas no céu à noite e intuir que a fecunda criatividade de Deus não poderia simplesmente parar conosco. Então, veja. Aqui, ele está falando besteira de uma forma idiota. Mas o assunto aqui é sério. Pelo seguinte, ele está dizendo o seguinte, que Deus seria menor do que Deus se ele só criasse a gente, os seres humanos. Né? É como se Deus tivesse só criado a gente e o universo visível, ele teria feito uma obra menor, como se Deus gastasse muita energia para criar o universo como ele criou e tivesse que povoar esse universo. Criou por tão pouco. Criou por tão pouco. É como se Deus tivesse assim, tivesse feito muito esforço para criar o nosso universo do nada. O assunto é seríssimo, porque esse indivíduo, ele não tem fé nenhuma. Né? Ele não sabe nem o que é a fé católica. Né? Então, essa é a parte estética. Então, ele apresenta um argumento científico que não é científico. Ele apresenta o argumento que não é de todo científico, veja, que é o seguinte, ele é familiar com a ideia de alienígena, porque ele leu muita ficção científica. Veja, mas quando ele fala que esse argumento não é de todo científico, ele reconhece que ele é um pouco científico. Ou seja, ler ficção científica e intuir a partir da ficção científica alguma coisa, tem alguma coisa de científico nisso. Olha que coisa louca. E na parte estética, ele comete vários erros, né, teológicos aqui. Simplesmente isso. Né? Então, 3 parágrafos eu já li, tá? É um palpite, ele diz. É um palpite. Mas o primeiro e mais importante fato que temos que enfrentar em toda a questão da inteligência extraterrestre é o seguinte: não sabemos. Então, fica parado, não escreve mais nada. Mas ele não vai. De todos os planetas que encontramos em órbita de outras estrelas, não é claro se algum deles é um lugar adequado para a vida, como a conhecemos. Em nenhum deles, nem mesmo em nenhum lugar mais próximo de nós, no nosso próximo sistema de planetas do Sol, alguma vez encontramos provas de que a vida se originou completamente, sem controvérsia, em algum outro lugar, exceto aqui na Terra. Tanto quanto sabemos, com certeza, poderemos estar sozinhos. Eu não sei exatamente o que essa palavra sozinho representa, né? E sozinho como? Nós temos bilhões de pessoas aqui, né? Mas enfim. Sozinhos no universo, não? Ou seja, sozinhos na Terra. Mas eu não fico nem um pouquinho triste de estar sozinho no universo. Tem tanta coisa aqui. Né? Também. É um jardim de infância tão sensacional esse que nós temos. E isso significa que tudo o que podemos dizer sobre a vida extraterrestre, na verdade, quase tudo nesse folheto, pelo menos eles chamam o negócio de folheto, é especulação e adivinhação. A gente não pode dizer que ele não foi honesto, né? Mas quando você faz especulação e adivinhação com coisa séria, né, isso é muito problemático. Professor, um homem sério não faz isso. Não fazem. Isso aqui é um documento que assim prova a leviandade desse homem. Certamente, aqui então, a especulação e adivinhação. Certamente algumas delas acabarão por se revelar erradas. Ou seja, algumas podem se revelar certas. Né? Possivelmente tudo isso está errado. Não sabemos.
Ele fica jogando, né? Entendeu? O outro jogando ali. Então, por que é que nos damos ao trabalho de especular sobre tal tópico? Bem, pela mesma razão que o levou a pegar esse livrinho, porque os seres humanos sempre acharam o tema de alguma forma fascinante. Não foi por isso que eu peguei esse livrinho, né? Nem por isso que nós estamos estudando ele aqui. De fato, as histórias e especulações sobre raças e seres que não são humanos são tão antigas como contar histórias. Aqui ele está fazendo uma especulação. Os antigos mitos gregos e romanos eram povoados não só por deuses, heróis e demônios, mas por um grande número de seres estranhos e monstruosos. E daí? Não é? Luciano de Samosata, em 160 d.C., escreveu talvez o primeiro conto de viagens aos planetas. Imaginou várias raças alienígenas a viver e a vaguear por lá. Como veremos, até a Bíblia fala de seres não humanos inteligentes, criados por Deus. Aqui ele já deixa uma dica para nós, tá? É claro que ela fala, né? Sobre os anjos. Os anjos são seres inteligentes não humanos. Mas ele vai misturar isso. Ele vai falar dos Néfilins, vai falar um monte de coisa aqui. Então, aguardem. Mas há mais valor nesta ponderação do que simplesmente satisfazer as nossas fantasias, pensando na vida extraterrestre. Imagine que você nasceu e foi criado numa ilha deserta que só tinha uma árvore. Seria difícil apreciar apenas o que era uma árvore. Você pensaria que todas as árvores tinham folhas de palmeiras e cocos. Pergunta, né? Se depois fosse transportado para a Grã-Bretanha, seria capaz de reconhecer os abetos ou carvalhos também eram árvores? Claro. É óbvio. O ser humano tem um negócio chamado abstração, sentidos internos. É óbvio que o ser humano reconheceria, né? Mas ele não sabe disso. A maioria de nós já experimentou como viajar para outra cidade ou outro país pode fazer-nos reconhecer e apreciar as coisas que tomamos por naturais em casa. Da mesma forma, pensar em alienígenas é uma boa maneira de compreender e apreciar o que significa ser humano. Gente, olha o tipo de raciocínio desse cara. É uma bela analogia que ele fala. Que coisa, hein? E é uma bela declaração de ignorância completa. Da psicologia humana, da teologia católica, enfim. Aqui ele não estaria depreciando propositadamente? Não. A gente não sabe nunca o que é a pura maldade ou pura ignorância. É uma mistura das duas coisas. Né? Quer dizer, esse livro foi levado a sério? Ué, está publicado. Ué. Então, mas existem comentários, crônicas a respeito... Tem vários comentários em outros livros sobre ufologia. Elogiando, né? Olha, o Vaticano, que coisa maravilhosa, reconhecendo. Tenho que reconhecer que existe outra razão pela qual muitas pessoas têm fome de ser visitadas por seres extraterrestres. Vendo um mundo cheio de dor, cheio de doenças e guerras, injustiça e pobreza, esperam que, de alguma forma, qualquer raça suficientemente avançada para atravessar as vastas distâncias entre as estrelas e visitar-nos, deve também ser suficientemente avançada para saber como ultrapassar todos esses problemas humanos. Eles olham para os alienígenas como os salvadores da humanidade. Bom, aqui ele, se precisasse mais prova, né? Ele não conhece nada nem dos evangelhos, né? Nada. E outra coisa, ele liga a tecnologia ao alívio do sofrimento.
né? Tecnologia avançada. Ele liga, o que mais que ele liga, né? As guerras ao pouco avanço da tecnologia, que é exatamente o contrário que a gente vê com os nossos próprios olhos, né? A injustiça. Então ele transforma todos os problemas morais do homem em problema tecnológico. Quer dizer, o raciocínio dele é o seguinte: se tem uma raça que está tão avançada tecnologicamente, eles não têm mais problemas morais. Não é? Então, esse é o primeiro erro. O segundo é o seguinte: onde já se viu um padre católico dizer isso que ele está dizendo? Que nós vamos... o mundo cheio de dor. Como que um padre católico fala isso e pensa na cruz de Nosso Senhor? E pensa como que nós seremos salvos? Se não somente pela cruz. Se não somente pelo sofrimento. Como que um padre católico pode afirmar que pode existir um sistema que o homem viva sem dor nenhuma? Como? Eles olham os alienígenas como os salvadores da humanidade. Quem olha é ele. Professor, Quem olha é esse padre. Da DC Comics, eu estava comentando com meus meninos que tem uma briga lá. Eu não lembro se é o líder, se é um Batman lá e tal. Eles têm esse diálogo. Ele tem dois pais, né? Um alienígena e um humano, e ele fala isso. Eles veem você como uma salvação. Você é uma luz. Aí eu mostro aos meninos. Com certeza esse livro aí é inspirador. Então, veja bem. Aqui, nós já estamos numa esfera anticatólica. Não é nem... Certo? Tá contra tudo, né? A esse respeito, bem, mais uma vez, só tenho meus palpites para entreter. Mas o meu palpite não é demasiado sanguinário. Ele é pacifista, né? Claro. Ele não quer ver ninguém sofrer. Então. Considere o destino do extraterrestre no filme clássico de ficção científica The Day the Earth Stood Still. O dia que a Terra parou, né? Que veio à Terra exatamente para ajudar a humanidade, esse extraterrestre. Não é um final feliz. Afinal de contas, não tivemos já uma visita salvadora à Terra? Olha que coisa impressionante. Já tivemos uma, vai ter outra. Olha que coisa impressionante que esse jesuíta fala. Ele está comparando a vinda de Nosso Senhor, Verbo encarnado, com a vinda de um extraterrestre. O judeu pensa isso. E veja o que lhe aconteceu. Os realizadores desse filme que ele mencionou, né, apreciam um paralelo. Para tornar a ligação com Jesus ainda mais óbvia, fizeram até o alienígena chamar a si próprio o Senhor Carpinteiro. E agora é claro que você não vai ver, né? E já refilmaram ele, já sei, tem eu uma nunca versão. vi, acho que eu nunca vi. Então, olha as insinuações desse não vou chamar, né? Vagabundo, né? Do quê? Desse padre. Mas ele é. Olha as insinuações desse padre. Impressionante. Nossa, eu te admiro O cara muito. fala mal dele. Primeiro Você capítulo. vê Esse o livro tamanho da todo ele autoridade. tá traduzido. Não, Eu já eu traduzi. tinha parado Não, no terceiro, vocês tá? vejam o que eu passo por vocês. Porque não é Mas isso também realça o valor mais profundo de contemplar e especular sobre a vida noutras partes do universo. Veja aqui que coisa impressionante, né, gente? A pessoa acha
valoroso você especular sobre coisas ilusórias. A contemplação católica nunca foi sobre coisas ilusórias. A nossa meditação católica, ao contrário da meditação oriental, é sobre coisas concretas da realidade. Quem conhece alguma coisa de meditação católica, inclusive toda meditação católica, você toma uma resolução prática por dia. Ele vê vantagem em especular sobre coisas ilusórias. Olhar para esse tema de uma perspectiva religiosa acrescenta uma nova dimensão à nossa própria compreensão do que significa estar numa relação com Deus. Imagino o que ele pensa dessa relação. Apreciar Deus como criador de um universo suficientemente grande para conter esses bilhões e bilhões de galáxias e estrelas faz-nos perceber quão imenso deve ser o infinito de Deus. Aqui ele faz uma confusão tão grande, né? Ele acha que o infinito de Deus tem a ver com a finitude grande. Veja a confusão dele. Perguntar o que seria necessário para um alienígena ter algo como uma alma obriga-nos a confrontar exatamente o que queremos dizer quando usamos essa palavra. Ele não sabe. Ele devia estar ensinando isso, né? Em vez de ser astrônomo. O que é alma, né? Ou seja, especular sobre os extraterrestres vai nos ajudar a compreender a nossa alma. É isso que ele está querendo dizer. Especular sobre como a salvação de Cristo poderia aplicar-se aos outros seres e uma forma maravilhosa de apreciar de novo o que essa salvação significa para nós humanos. Quer dizer, os extraterrestres estão entrando aqui, digamos assim, como uma motivação catequética, digamos assim, né? Então, especular sobre essa ilusão vai nos trazer algum ganho para nós conhecermos a nossa própria religião. Mas nunca devemos nos esquecer que o que estamos a fazer é de fato apreciação, contemplação e especulação. Não é ciência. Ainda não. Talvez nem nunca. Talvez não é teologia. Isso é claro que não é teologia, né? Mas é ficção científica, ou fantasia, ou poesia. É muito divertido precisamente porque de fato não sabemos. Isso também não é poesia, não. Poesia é só coisa séria. A grande poesia é só coisa séria. Né? A grande literatura poética é só coisa séria. Então, aqui, esse primeiro capítulo aqui, ele é um striptease moral, teológico, espiritual desse padre. Professor, eu já estou aqui imaginando assim, ainda bem que o senhor está gravando essa aula, porque ela podia ser transcrita se eu escrever um livro comentando esse... Isso aqui mas é divertido, né? Eu me perdi aqui. No relato que ele fala de Nosso Senhor extraterrestre, ele especula e afirma? Não, ele fala assim, a vinda de seres aqui é muito possível, pode não ser, mas nós já vimos um. Pois é, Salvador, ele vi. afirma, né? Não. É um extraterrestre. Não, ele não afirma. Mas eles... Ele não afirma. Precisamente porque Esse não a sabemos. segunda vinda pode ser... Precisamente porque ele não sabe. Ele iguala o fenômeno. Ele iguala o fenômeno. E no final ele termina, não sabemos. Mas é possível. Ele nunca sabe. Né? Ele não sabe. O que ele não sabe é a pessoa ou o objeto, né?
Ele não sabe a teologia católica, Isso. a doutrina Quando católica, ele virar padre, os evangelhos. ele aprende. É. Uma pessoa dessa para escrever uma coisa dessa está inspirada pelo mal. Não, veja bem, veja bem. Esse é o astrônomo do Papa. Tá certo? Como que nós chegamos a isso, né? Ó, nós estamos estudando tem 4 anos como nós chegamos a Pelo isso. menos ele é honesto. Pastor. Não, ele não é, ele não é. Não, ele não é honesto, não. Ele quer parecer honesto. Modesto. Isso, honesto e humilde. Ao quadrado. Humilde nos moldes modernos, né? Porque o humilde no modo moderno é aquele que intelectualmente ele admite que ele está falando uma coisa que ele não tem certeza. O ser humano, antes disso, antes dessa crise, ele nunca pensava isso. Se eu estou falando uma coisa, é porque eu acredito nela. O diálogo dos seres humanos só pode ocorrer assim. Humildade tem a ver com a vontade, não com o intelecto. Humildade é vontade, não intelecto. Né? Mas ele nem sabe disso, ele nem sabe os atributos da alma. Porque ele fala que nós precisamos especular sobre ET para descobrir sobre a nossa alma. Tá certo? Então, quem tá procurando salvação dos ETs é ele. No fundo é ele. No fundo é ele. Né? Ele já falou que... Bom, ele tem coisas impressionantes esse cara na internet. Ele escreveu um livro sobre catequese de extraterrestre. Eu não vou traduzir esse livro. E nem vou ler. Isso, nem que vocês me matem, eu não faço. Mas o senhor leu já? Pessoas são loucas. São doidas, misturados com... É brincadeira. Mas esse é o mainstream, gente. Isso é o mainstream agora. Porque ele é o chefe do Lúcifer. Ele é o chefe daquele telescópio. Mas assim, isso aí é uma mistura assim, de perversão, perversão moral, eu não sei falar. Vocês vejam que isso é pior do que a perversão sexual. Porque a perversão sexual é um pecado gravíssimo. Mas ele é de mais baixo nível. Essa é do altíssimo. Essa aí é de altíssimo nível. Não, professor, sinceridade, não dá pra gente qualificar, não há adjetivos suficientes assim no meu vocabulário. Você percebe a insanidade de um desses. Aí eu estava pensando aqui, eu falei, bom, será que ele é um produto do que, por exemplo, o senhor falou uma coisa, o senhor sabe que o senhor fala coisas assim, né, que são impressionantes. Não vem com essa não. O senhor dizer, assim, eu já li em algum lugar, há muitos anos atrás, alguma coisa que me deu só essa noção de que houve um tempo em que as pessoas abriam a boca para serem assertivas e falarem objetivamente. Tergiversar passou a ser alguma coisa ensinada como razoável de um tempo para cá. Só que agora, por exemplo, eu só sei tergiversar, eu só sei falar das minhas incertezas. Isso. Então, esse pobre coitado pode ser um tanto Pode. quanto eu. Pode. Na melhor das hipóteses, a gente pode considerar isso. Certamente. Há um treinamento hoje, por exemplo, né, no nosso ambiente, quando a gente começa a conhecer o ambiente católico tradicional, a gente faz um treinamento para ser assertivo. Mas isso não faz parte de uma herança atávica de ação, de fala. Isso. Nós não podemos ser assim, segundo os Não, cânones. inclusive, se você for assim, você vai ser... Antigamente, você ia ser mal educada, enfim... agora você é fascista, nazista, etc. Coisa, né? Mudou só o adjetivo, mas ninguém suporta mais uma pessoa assertiva, que tem certeza do que ela está falando. Não é? Tá certo? Ninguém suporta mais. É insuportável a pessoa que tem certeza. E, antigamente, todo mundo tinha. A gente só conversava sobre as certezas que a gente tinha. Hoje em dia... Você podia até convencer a pessoa de que aquela coisa que ela estava afirmando muito certamente não é tão certa assim. Tudo bem. Esse homem Isso é do homem jogo. silencioso e assertivo,
Ele foi destruído. Foi. Ele foi destruído. Foi destruído. Destruído, simplesmente. Nós não podemos, hoje socialmente, nós não podemos ser mais assertivos. Não podemos. Não temos mais a menor condição. Não tem mais aceitação social para você fazer nenhuma afirmação assertiva. Isso, nada. Isso, nada. Então, você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Né? Aquela grande frase, né? Então, segundo capítulo. A verdade não contradiz a verdade. Essa frase aqui ele gostou muito, porque é uma frase... Vocês vão ver quem é que emitiu essa frase, que não significa absolutamente nada. Essa frase não significa nada. Mas vamos ver. Se ainda não sabemos ao certo se existem seres extraterrestres, quando saberemos? É uma especulação. Quando saberemos que essa especulação possa ser verdadeira, né? Por exemplo, tem uma especulação que foi feita há uns 170 anos atrás, que se tornou mainstream, mas continua especulação. É a mesma... Tem uma natureza parecida com essa, que é a tal da teoria da evolução. Né? A teoria da evolução é uma especulação. Né? Enfim. Quais as probabilidades de alguma vez descobrirmos? Para compreender a probabilidade de haver alienígenas noutros locais do universo, vamos querer examinar exatamente o que a astronomia nos diz sobre este universo. Mas antes de irmos lá, devemos lembrar-nos de que a igreja se sente, de como a igreja se sente ao gastar tempo e esforço a estudar o universo físico. Será a ciência perigosa para a nossa fé? Será que uma preocupação com as coisas fora da Terra não nos distrai apenas dos problemas mais próximos de casa ou da nossa própria viagem espiritual? Algumas pessoas podem ficar surpreendidas ao saber que, de fato, a Igreja Católica não só encoraja o estudo científico do universo, como até apoia o seu próprio observatório astronômico. Os telescópios do Observatório do Vaticano encontram-se no telhado da Casa de Verão do Papa em Castel Gandolfo. É o primeiro telescópio, né? A sede da Espécula Vaticana. Itália. E mais recentemente foi também construído um novo telescópio de tecnologia avançada no topo de uma montanha no céu seco e escuro do Arizona. É o Monte Graham, né? O Lúcifer, né? Conheço intimamente o Observatório do Vaticano. Trabalho lá. Estudo cometas e asteroides através desses telescópios e faço experiências com a coleção de meteoritos, rochas do espaço, que é uma das maiores coleções do mundo. Está lá em Castel Gandolfo, essa coleção. Sou um irmão religioso, membro da Companhia de Jesus. Coitado do Santo Inácio, meu Deus do céu. Tadinho. Mas também tenho diplomas avançados em ciências planetárias do MIT e da Universidade do Arizona. Tem mesmo. E eu sou apenas um de uma dúzia de astrônomos jesuítas que fazem esse trabalho. Também é verdade. De fato, os jesuítas têm se dedicado à astronomia desde antes de Galileu. Sobre Galileu. Bem, como qualquer grupo de cientistas, nem sempre acertamos. Então veja então o que ele vai falar do Galileu. Né? Tá certo? Mas o doloroso e bem reconhecido erro que a igreja cometeu ao tentar silenciar Galileu, e ainda mais grave quando comparado com as muitas mais numerosas vezes e lugares onde os astrônomos, apoiados pela igreja, o conseguiram fazer bem. O Papa Gregório XIII usou a astronomia
para reformar o calendário em 1582. O calendário o gregoriano. Os jesuítas do século XVII inventaram um telescópio refletor e a teoria ondulatória da luz. Isso tudo é verdade. No século XVIII, dirigiam 1/4 de todos os observatórios astronômicos na Europa, e os seus missionários dirigiam a maioria dos observatórios fora da Europa. As suas medidas ajudaram a determinar a dimensão do sistema solar. No século XIX, o padre jesuíta Angelo Cessi foi o primeiro a classificar as estrelas e planetas pelos seus espectros de cor, transformando a astronomia em astrofísica. E o padre do século XX, embora não jesuíta, ele foi rápido a apontar, esse padre era franciscano, eu acho, Georges Lemaitre, que sugeriu que o universo começou numa espécie de explosão cósmica que veio a ser chamada teoria do Big Bang. A astronomia moderna é fundamentalmente baseada na astronomia apoiada pela Igreja. Belo discurso aqui, né? Exceto o erro do Galileu. Né? O erro da Igreja em relação ao Galileu. Por que a Igreja estaria interessada na astronomia? Certamente uma das razões é que o estudo da criação é uma forma de conhecer o Deus Criador. Logo no primeiro capítulo da Carta aos Romanos, São Paulo insiste que Deus nos é revelado nas coisas que Ele criou. Nisto ele fazia eco a uma longa tradição judaica. Os céus proclamam a glória, a grandeza de Deus, Salmo 8. Os salmos são todos, muitos deles têm esse espírito, né? Mas o cristianismo, diz São Paulo, acrescenta algo novo, porque era Deus que reconciliava consigo o mundo em Cristo. 2 Coríntios 5,19. Santo Atanásio enfatizou que, devido à encarnação, este universo físico de Jesus, que Jesus adotou como seu, tornou... Opa! Santo Atanásio nunca falou isso, né? Então quer dizer que Jesus adotou esse universo físico como seu? Agora eu tenho um universo para chamar de meu? Ele era externo a ele? Está negando a divindade. Não, o verbo é que criou o universo. Ele é o autor. Ele é o autor. Não adotou. O Pai criou o universo através do verbo. Então, vamos continuar na frase torta aqui. Santo Atanásio enfatizou que, devido à encarnação, esse universo físico que Jesus adotou como seu, agora eu tenho um universo para chamar de meu, tornou-se sagrado. Olha, veja que coisa incrível. Isso sabe o que é isso, né? Gnose, né? Purificado e vivificado. Santo Agostinho argumentou contra as heresias dos maniqueus, insistindo que um bom Deus só poderia criar um bom universo. É claro. Né? Então, mistério da encarnação, né? Deus encarnou, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnou como homem no universo que Ele criou e Ele comanda. E é só por causa dele que ele funciona. Tudo na natureza só funciona regularmente porque nosso Senhor Jesus Cristo, Criador, Santíssima Trindade, como que pensa o universo a cada segundo. Se ele deixar de pensar, tudo que Deus deixa de considerar desaparece. Sai da existência. Não é uma loucura? E ele não cita os documentos de Santo Atanásio. Não é uma... Não, claro que não.
Não fala nem loucura, Nem não. Santo Não Agostinho. é uma enormidade, mas Ele fala, mas ele não fala de onde ele tirou. Os céus proclamam a grandeza de Deus. É verdade, né? É verdade. E é verdade o que o São Paulo falou, né? Que Deus nos é revelado nas coisas que Ele criou. É verdade. Não? Então, veja bem, ele vai misturando coisas verdadeiras e coisas que não são verdadeiras. Por quê? Porque a mentira, ela só pode existir se ela for... Como é que fala quando uma planta depende da outra para viver? Não é simbiose, não. Ela é parasitária. A mentira só existe como parasita da verdade. Ela não tem existência em si. Por isso que um texto, quando você lê um texto, você analisa uma pessoa, está tudo misturado. Verdade e falsidade. Porque o mal, a mentira, ela só existe enquanto parasitária da verdade. Ela não tem existência própria. Não existe forma de você tirar o mal de parasita da verdade e isolar o mal, né? Certo? Então, o monge irlandês Johannes Scotus Erigena, no início da Idade Média, incluiu uma longa descrição do sistema solar baseado na astronomia grega, como parte do seu tratado teológico Perphyseon, sobre a divisão da natureza. Ele escreveu: a autoridade divina não só não proíbe a investigação das razões das coisas visíveis e invisíveis, como até a encoraja. Não é um passo pequeno, mas um grande e até lucrativo, desde o conhecimento das coisas que podemos tocar, até a compreensão das coisas que compreendemos na nossa mente. Pois tal como através dos nossos sentidos chegamos à compreensão, por isso, através do que foi criado, voltamos a Deus. Certinho. Certinho. A ênfase em todos esses exemplos é colocada na importância do universo físico. Em vez de insistir que as pessoas devem rejeitar o mundo do corpo e concentrar-se apenas em assuntos espirituais, o cristianismo abraça explicitamente o corpo. Olha só. Veja que a estratégia dele é dizer o seguinte. Ele diz aqui que o cristianismo ele dá duas opções. E uma delas é do cristianismo. Ou você rejeita o corpo e se preocupa só com o espírito, ou você dá uma explícita valorização do corpo. Ele fala explicitamente o corpo. O cristianismo abraça explicitamente o corpo. eu não estou entendendo. Sim. No contexto aí, a ênfase em todos esses exemplos é colocada na importância do universo físico. Não entendi. Ele quer, como uma criancinha pequenininha que não sabe nada, na verdade ele quer dizer o seguinte: o cristianismo não rejeita as pesquisas científicas, simplesmente isso, a igreja não rejeita. Isso é um fato. Né? Fato. Isso tem tido um efeito crucial em toda a cultura ocidental. Como salientou o historiador da ciência e padre beneditino Stanley Jack, não sei se vocês conhecem esse cara. A adoração de um Deus criador deu aos seguidores do judaísmo, cristianismo e islamismo, olha que coisa linda, Agora animou essa conversa. a motivação e a justificação para estudar a própria criação. Mentira! Mentira! O Islã nunca ficou preocupado em estudar a criação. Não existe ciência islâmica. Nunca existiu. Mentira. Né? Mentira. Porque o Deus do Islã é um Deus irracional. Quem é que quer entender
a criação de um Deus irracional. Mentira. Né? Assim, nestas culturas, em contraste com as culturas igualmente avançadas da Índia e da China, por exemplo, o estudo das ciências físicas, incluindo a engenharia e a medicina, floresceu. Não floresceu. No Islã não floresceu. Tudo que floresceu no Islã foi parasitado da grande cultura cristã, né? Ele cita Chesterton. Como disse, eu vi o nome do Chesterton, eu falei, gente. como disse J.K. Chesterton em A Short History of England, uma pequena história da Inglaterra, abre aspas, um materialismo místico marcou o cristianismo desde o seu nascimento. A própria alma do mesmo era um corpo. Em meio aos filósofos estoicos e às negações orientais, que foram seus primeiros inimigos, lutou ferozmente, particularmente, por uma liberdade sobrenatural para curar males concretos através de substâncias concretas. Essa ideia do Chester é sempre uma ideia sensacional. Né? Ele diz que o catolicismo é que detém o verdadeiro materialismo, né? Porque o nosso Deus se fez carne. Né? E ele falava muito em contraposição com os puritanos calvinistas, né? que como todo gnóstico, né? Detesta a carne. Né? Mas veja a salada que esse cara está fazendo aqui. Né? Mas enfim, está certo o que ele está falando aqui. Né? No final da Idade Média, quando a igreja organizou as primeiras universidades, a astronomia era um dos temas abordados como parte do quadrivium, um curso de 3 anos de estudo, incluindo a música, aritmética, geometria e astronomia. E ser dominado antes de ser admitido ao estudo da teologia ou filosofia. Seguindo o exemplo de Aristóteles, que considerava a física e a metafísica como parte de um todo unificado, a astronomia e os outros temas, que agora consideramos como sendo ciências físicas, foram classificadas como parte da filosofia natural. Também é verdade. Se a igreja cometeu um erro terrível ao censurar Galileu, foi apenas porque reconheceu que o conhecimento da forma como o universo estava organizado afeta de fato a forma como pensamos em Deus. Aqui ele bate numa tecla sensacional. Tá certo? E é por isso que eu dou tanta importância a esse tipo de discussão para nós. Vamos ler de novo? Se a igreja cometeu o terrível erro ao censurar Galileu, foi apenas porque reconheceu que o conhecimento da forma como o universo estava organizado afeta de fato a forma como pensamos em Deus. E é verdade. O problema no caso Galileu foi que a igreja, ou pelo menos certos elementos da igreja, temiam onde essas novas ideias poderiam levar. Isso é uma imbecilidade, uma coisa esplendorosa nesse negócio. Não foram certos elementos da igreja. O Papa condenou Galileu. Ele está querendo dizer que um dos cardeais lá que não gostavam do Galileu, né? O Papa, que era primo do miserável, condenou ele. Né? Primo, tio, sei lá o que ele era. Então foi a igreja que condenou. Né? E 2 vezes, na verdade. 2 vezes. Com 2 papas. Né? Foi uma falha de coragem. A igreja não teve coragem. Uma fé que tem medo da verdade não tem fé. Olha, você veja aqui. Doeu. Pois é, a própria frase não tem sentido, né? Fé que não tem fé. Sabe? Ele não sabe escrever. Fé com medo da verdade, como é que pode? Se você tem fé em algo absoluto. Porque fé para ele é crença. Por isso que lá em cima está assim: crença católica e coisa. Crença como outra qualquer. Ele, na verdade, não acredita em nada. Não, ele não tem fé. Não é. Ele tem crença. É um crente religioso. Uma fé que tem medo da verdade não tem fé.
Então, uma fé que não tem fé. Vocês entendem que isso não tem... Bom, ele vai ter que citar, né? Santo Tomás de Aquino teria corado. O objetivo da sua obra, 400 anos antes de Galileu, era que as ideias redescobertas de Aristóteles e de outros estudiosos gregos não representavam qualquer ameaça ao dogma cristão. De fato, a verdade a ser encontrada nessas filosofias seculares só podia afirmar um Deus que era Ele próprio, o caminho, a verdade e a vida. Então veja bem, o que ele está dizendo aqui? Que a igreja, no caso Galileu, teve um medo que ela não teve quando 400 anos antes o São Tomás de Aquino batizou Aristóteles. Vamos usar esse termo, né? Ele está querendo dizer o seguinte, que a relação entre Santo Tomás de Aquino e Aristóteles, que viveu mais de 1000 anos antes dele, né? Ele tem alguma relação entre a relação da igreja com Galileu, que vivia no mesmo tempo das afirmações que ele fazia. Quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte, que a relação de São Roberto Bellarmino com Galileu foi uma relação de covardia, ao contrário da reação da igreja na época, São Tomás de Aquino, em relação a Aristóteles. Ele mente 2 vezes. Né? Primeiro, a igreja ficou louca com São Tomás de Aquino. As obras deles foram condenadas. Nós já vimos isso, nós já lemos todo esse imbróglio, né? Quando São Tomás de Aquino e Santo Alberto Magno trouxeram Aristóteles para dentro da igreja, a coisa ficou preta. Tá certo? Porque era um filósofo pagão. Então, mente uma vez. Segunda vez que ele mente. Ele está querendo comparar Galileu com Aristóteles? Será isso? Que Galileu estava certo e que a igreja estava errada? Mas é isso que ele quer falar. Não é? Professor, é possível ele desconhecer o fato que, segundo aquela aula que a gente teve aqui sobre o princípio, The Principle. Não está claro ali que há controvérsias e medições e o modelo de Galileu é apenas mais um modelo. Isso não é claro. Inclusive foi isso que a igreja pediu para o Galileu e para o Copérnico. Copérnico não, mas principalmente para o Galileu. O São Roberto Bellarmino disse para o Galileu assim: se você considerar isto que você está falando como especulação científica, isso não tem problema nenhum para a igreja. É isso que ele falou. O problema do Galileu não foi a parte científica, foi a parte teológica. Né? Tá certo? Então, a igreja sabe muito bem o âmbito da ciência. Você pode especular na ciência, até você chegar a uma certeza científica. Mas antes você não pode ficar falando besteira e querendo corrigir as escrituras, porque o que o Galileu queria é, baseado naquelas alucubrações dele científicas, corrigir as escrituras, reinterpretar as escrituras. O Galileu, o problema dele é que ele quis ser um exegeta das escrituras a partir daquela ciência vagabunda dele. E é isso que ele está comparando aqui ao Aristóteles. Né? Será que ele desconhece esse homem? Não. Aí eu já não acho que é ignorância. Por ocasião de outra semana de estudo... como é que é? Ele Não. rejeitou particularmente. Ele rejeitou particularmente a afirmação dos estudiosos islâmicos que sugeriram que poderia haver um tipo de verdade para a ciência e outro tipo de verdade para a religião. Não foi. Mas foi isso mesmo que ele fez. Mas ele rejeitou isso do Siger de Brabante. Lembra da grande discussão com o Siger de Brabante. Foi a única vez que São Tomás de Aquino perdeu a paciência.
O discernimento de São Tomás de Aquino foi trazido até os dias de hoje. Ah, então todo mundo é tomista, tá? O Papa João Paulo II, falando em 1996, perante a Pontifícia Academia de Ciências, um grupo de 120 distintos cientistas de todo o mundo reunidos pelo Vaticano, incluindo tanto crentes como não crentes. Crentes, tá? Crença, crentes. Nós somos crentes, você não é crente, nós somos crentes, você não é crente. Como nós não temos certeza, não sabemos, né? Então, 120 distintos cientistas, crentes e não crentes, colocam-no de forma muito sucinta no título de sua palestra. A verdade não pode contrariar a verdade. Ai, que tristeza. Título da palestra de João Paulo II, né? Por ocasião de outra semana de estudos da Pontifícia Academia de Ciências, patrocinada pela Santa Sé e realizada no Observatório do Vaticano em 1987, João Paulo II forneceu uma outra visão sobre a razão pela qual a Igreja deveria estar interessada na ciência e vice-versa. E vice-versa, é a ciência interessada pela Igreja? É o que dá para entender aqui, né? Ele escreveu: a ciência gente, vocês prestem atenção, hein? Depois vocês... A ciência pode purificar a religião do erro e da superstição. A religião pode purificar a ciência da idolatria e dos falsos absolutos. Eu contei para vocês que o negócio piorou muito desde o Monsenhor de seguir, né? E agora nós estamos vendo aqui, através desse panfleto, o íntimo da igreja, como é que ela considera a ciência. Então, nós fomos totalmente dominados por esses loucos. Pontifícia Academia de Ciências, né? Eu nem vou contar para vocês o que aconteceu hoje, porque isso aí depois vocês vão ficar sabendo. É com esse espírito que exploramos os céus. Olha para vocês verem. É com esse espírito. Que espírito? Não sei, mas deve ter a ver com essas bobagens todas que ele falou aqui para cima, tá certo? Fazendo as nossas perguntas especulativas sobre outras criações de Deus que podem ou não ser encontradas ali. O que encontramos na nossa ciência nunca deve ser confundido com um falso absoluto, de que fala o Papa, né? Mas devemos ser livres de abraçar o que encontramos como uma forma de aprofundar e aguçar as nossas próprias reflexões sobre aquele, com letra maiúscula, que criou as coisas que estudamos. Só podemos encontrar a forma das coisas que não conhecemos, confiando no que conhecemos, graças tanto à nossa ciência como à nossa fé. Bonito, né? Coisa bonita. Então, para a igreja, no fundo, o que é importante aqui é que o João Paulo II falou, sabe? Pelo menos nesse capítulozinho aqui, né? Então, é claro que ele falou isso numa palestra, não tem nada a ver com a posição da igreja em nada, né? Certo? Isso não muda nada. Mas muda pra gente, que a gente fica sabendo como é que a igreja hoje considera a ciência, né? A ciência pode purificar a religião do erro e da superstição. Então, tem erro na nossa religião que a ciência pode purificar. A nossa religião tem erros. Isso que o Papa está falando. Professor, desculpa interromper. Não, pode. Nada assim, mas hoje assim, eu tenho a impressão de que não tem ninguém católico mais dentro do Vaticano. Assim, sabe assim. É a impressão que passa. Não tem. Para nós todos.
assim, católico, permitir, assim, um papo É. falar isso, É. assim. É a impressão que nós temos, todos nós. Eu estou começando a entender o pessoal do Sede Vacantíssimo a partir dessas questões. Eu vou ter que fazer uma purificação do sedilcantismo aqui, né? Não se preocupe. Não, porque assim, Não se preocupe. tem muita gente. Tem muita eu, gente. eu falo, não se preocupe comigo, porque assim, eu sei o meu lugar no mundo, sabe? Assim, imagina, eu mal sei o catecismo da Igreja Católica, nós estamos numa discussão dessa. Mas eu só estou entendendo o que eles estão falando. Porque eu estou entendendo o que eles estão falando. Mas veja. Mas se eu quiser falar sobre isso, eu vou assistir todas as aulas. Não quero não. Não quero entrar nessa coisa não. Não, fala no grau. Não quero entrar nessa conversa de sedilcantismo de jeito Eu nenhum. não sei nem o catecismo completo. Então, mas veja bem, aqui é o seguinte. Era de se esperar que com o modernismo a igreja se ajoelhasse diante da deusa moderna. A gente não pode se surpreender com isso, né? Como consequência lógica, né? Se um papa admite que a nossa religião tem erro, não é? E que a ciência ela vai nos ajudar, não só erro, como tem superstições, Isso vai purificar. não é? E que a ciência vai purificar a nossa religião, assim, aí, Nossa Senhora impura. pois é, mas aí, quer dizer, você pega todas as escrituras reveladas por Deus, se você fala que ali tem erro, quer dizer, aí, não é? Professor, o negócio é muito pesado. Acho que eu nunca vi nada pior que isso. Acho que eu já vi muita coisa ruim dentro da igreja, mas isso eu estou achando muito pior. Pois é por isso que eu falo. O problema da igreja hoje é muito mais grave do ponto de vista dessa perspectiva, que eu estou trazendo para vocês agora, recentemente, né? Do que até da perspectiva do modernismo. Quer dizer, a gente está lendo o Iota Uno, né? Nós estamos vendo toda a bagunça lá. Mas o Iota Uno não tem essa parte. Não. Nós estamos lidando com. Isso aí é outro degrau, é outra clave de problema. E para mim, não sabemos. É minha opinião. É um palpite. Para mim, isso é muito mais grave. Porque surgiu no mesmo tempo. Do tempo do Lutero. Para mim, esse negócio, ele tem consequências muito mais graves. Porque a consequência do Lutero foi o quê? Partir a cristandade em duas. Essa aqui é destruir a igreja. Isso aí completa. Digamos assim, é a apostasia na essência, mas não é. Seria a apostasia da verdade. sei lá. Completa. Porque assim, e veja, por que esse jesuíta está citando isso aqui? Não é? É por uma simples razão, de que ele é um cientista. E ele está agora na posição de purificar a religião. Então, o ET vai entrar aqui, o assunto ET vai entrar aqui, como uma forma de purificar a nossa religião, de corrigir os erros. Vocês vejam, gente, vocês vejam que isso está conectado com todas as notícias que a gente tem visto por aí. Por exemplo, a notícia dos 24 teólogos contratados pela NASA para analisar o impacto dos ETs. Né? Então, o que ele está querendo criar aqui é uma base para dizer o seguinte: quem não admite a possibilidade dos extraterrestres precisa ser purificado da superstição. Nós vamos, no futuro, nós vamos ser os supersticiosos. Tá certo? Por não entrarmos nessa loucura dos ETs.
desse culto aos ETs. Tá certo? A gente pode pensar que praticamente a unidade da fé católica já foi rompida. Já foi. Já foi totalmente. E de uma forma que, a não ser por um milagre, ela não poderá ser reconstituída mais. Nós passamos do ponto. Uma coisa muito interessante, assim, eu não consigo visualizar o senhor usa expressões muito objetivas, assim, nessa delicadeza e riqueza que é a fé católica. Não é possível quando você começa a desfazer. É como se fosse uma operação cirúrgica de 355.000 ligações. É só um milagre. Os brutos. Como é que você reconstitui a delicadeza aos brutos? Não tem jeito mais. Eles se tornaram brutos. Toda essa sutileza, toda essa visualização de graus, de degraus, de matizes que tem a nossa religião, para a brutalidade da mentalidade moderna, não tem mais jeito de reconstituir. Quer dizer, se a gente não cultivar isso, nós vamos nos tornar brutos, bestas, feras. Não tem outro jeito. Não é? Então, todo esse texto aqui, ele revela, né, um brutamontes. Né? Agora que eu pensei aqui, será que é a partir dessa percepção que os conhecimentos por presença estão entrando aí? Porque já que você não tem mais... Mas é claro, né, essa ideia do... essa ideia. Aí entra o conhecimento por presença, como se fosse a graça... Não, o conhecimento por presença é o conhecimento dos anjos. Os anjos, eles só conhecem, eles conhecem imediatamente a coisa. Né? Esse pessoal, como é que chama eles, professor? Não é de nós, não, do Olavo, porque ela perguntou o que é o conhecimento por presença. Isso veio do Luiz Lavelle, né, que o Olavo... Mas esse pessoal que esqueci o nome, que é um estudo de gnóstico, não sei o quê, eles falam que a doutrina, eles largam para lá. A doutrina, se você conhece uma coisa, o seu conhecimento, ele está acima da possibilidade de você poder explicá-lo com alguma doutrina ou alguma palavra. É uma ideia... perennialista. Perennialista. É uma ideia do seguinte, nós só podemos ser integralmente cristãos se nós revivermos a experiência primordial da presença de Cristo na Terra. Isso é conhecimento de presença. Né? Quer dizer, que Cristo não veio trazer uma doutrina, ele veio trazer a si mesmo. O cristianismo não é uma doutrina, é uma pessoa. Isso é heresia, né? Na verdade. Mas acho que até o senhor falou que o próprio Cristo, e a gente já leu isso em inglês na Bíblia, fala, a minha doutrina ele fala várias vezes, né? Nos evangelhos, né? E ele falou para os apóstolos fazerem o quê? Você vai ensinar a presença? Então, por isso que está explicado que pode ir em qualquer missa. É por isso que eu falo para vocês que a nossa fé é dura. A nossa fé não tem nada desse trem de... Tá certo? Professor, de sentimentalismo. Eu vou parar aqui, tá? A busca científica da vida fora da Terra. Tá? Isso tudo aqui que ele está escrevendo, que ele escreveu aqui, não sei se vai ter
Não sei se vai dar, como é que fala? Spoilers. Olha, não, nós. Mas é o seguinte, Nós vamos a gente eu retornando na memória aqui o curso, o início do curso, né? Das palestras de ET? Ele sabe disso tudo, né? O quê? Todos os estudos relacionados às aparições do Vaticano, aos fenômenos. Ele não toca isso aqui. Pois é, mas ele conhece, né? Não. Com certeza. Conhece. Conhece. Agora, os ufólogos, os mais famosos, muitos dos quais eu citei aqui nas primeiras palestras, eles consideram que as aparições de Nossa Senhora são aparições de ETs. Aquele. Eu não esqueço disso, aquele dedinho quebrado lá de Petrópolis, o baixinho que o Sidney foi lá Sim. com o Miguel. Ele, inclusive, mostrou um desenho de Nossa Senhora que, na descrição das crianças, ele transformou num peixe de escama. Nossa Senhora, como se fosse. Você tem que ver um pouco. Não, todos eles, todos os estudiosos. Abjeta, assim, é de dar nojo o que eles fazem com Nossa Senhora. Todos os ufólogos mais sérios, estou dizendo os mais sérios, que nós citamos aqui, os top de linha, né? Eles têm escritos deles sobre Fátima, como isso, né? E tem alguns que afirmam que o próprio Nosso Senhor é um ET, insinuação que ele faz aqui. Ele não vai falar isso, obviamente, né? Nem sei se pensa. Ele insinua que alguém já veio aqui para nos salvar e nós matamos ele na cruz. Né? Tá certo? Então, ele não dá à cruz do Nosso Senhor nenhum valor salvítico, entendeu? Ele só dá o valor da cruz do Nosso Senhor como mais um homem morrendo na cruz. Que crueldade. Só uma dúvida. Né? Porque na época morriam muitas pessoas crucificadas. Né? Então é mais uma crueldade que se fez lá. Né? Então, assim. Agora ficou um parágrafozinho do capítulo anterior, que eu acho que o senhor só leu a primeira frase, o senhor falou com este espírito. Eu, hein? É com este espírito, você falou com o espírito aí de cima, hein? Com esse espírito? João Paulo II. Aonde, hein? Sei lá. Tá no de cima, Verdade não contradiz a verdade? É um Aí, parágrafo. É com esse espírito abaixo aí. que exploramos os próximo céus. parágrafo, abaixo não. Último parágrafo. Ué, mas nunca devemos esquecer. Não, ali, ó, João Paulo, por ocasião de uma outra semana de estudos, Deixa eu ver aqui João então. Paulo II forneceu uma outra visão sobre a razão. Isso aí, ó. Pela qual... Mas eu com esse espírito. É embaixo. É embaixo? E com esse espírito. Não, eu li isso aqui, não. Leu? É com esse espírito que exploramos os céus, fazendo nossas perguntas especulativas. Eu li. Quer dizer, eu falei, com esse espírito o quê? Com eles que ele falou aqui. E continua lendo. Mas devemos ser livres para abraçar o que encontramos, com a forma de aprofundar e aguçar nossas próprias reflexões. A nossa ciência como a fé. Graças tanto à nossa ciência como à fé. E a ciência vem primeiro. Na verdade, a ciência vem purificar, né? Como diz o João Paulo II. Porque essa frase é a mais impactante, né? Principalmente vindo de um Papa, né? A ciência pode purificar a religião do erro e da superstição. Essa frase para mim. Não, isso aí. Né? Então. Swedenborg Swedenborg é tranquilo. Então, busca científica da vida fora da Terra. Vamos rezar? E nós paramos aqui e continuaremos a semana que vem. Semana que vem não, né? Na outra. Semana que vem eu vou desfilar.